O herói de nossa gente, o imperador do mato, Macunaíma, o herói sem caráter de Mário de Andrade, é o livro da análise literária de hoje. Considerado obra-prima de Mário de Andrade, esse livro de 1928, do modernismo, traz dentro dele uma exemplificação muito fiel às características dessa escola literária, a primeira fase do modernismo. É um livro de aproximadamente 200 páginas, no qual você tem uma quebra de paradigmas, que era justamente a maneira como eram escritos os livros do modernismo, com muitas vezes ausência de vírgulas, utilização de linguagem coloquial, e mesmo a temática do indígena, como é no caso de Macunaíma, trazendo uma análise do brasileiro médio, de toda a população brasileira a partir da visão dos nativos, é uma característica que remete bastante a essa escola literária. Esse livro então conta a história de um indígena desde o momento de seu nascimento, toda a sua vida, até o momento em que ele deixa a Terra. É um livro cheio de misticismos, lendas, contos de folclore, de certa forma, que explicam a origem de basicamente tudo. Você vai ter a explicação da origem do Guaraná, da Lua, dos buracos da Lua, inclusive, dentre várias outras partes do imaginário popular, que são então tratadas a partir de um ponto de vista de folclore. Um exemplo disso é a história que diria a origem das populações, das diversas etnias, os brancos, os negros e os indígenas no Brasil, no qual, em Macunaíma, é dito o seguinte: uma feita a sol cobrir os 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora da água 1 metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé de gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho, mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem Benjiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jiguê, branco você não ficou, porém preto me foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Manap, então, é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas, só que as palmas das mãos e dos pés deles são vermelhas, por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano Manap. Não se aveste, não. Mais sofreu o nosso tio Judas. Então nesse livro você tem desde contos com um teor bem racista ou mesmo machista, numa tentativa de satirizar as crenças da época feita por Mário de Andrade e dar então um sentido folclórico ou mítico para todas as coisas. O Macunaíma, por exemplo, ele se tornou adulto com mágica. Ele se tornou imperador do mato e se casou com Si, a mãe do mato. O filho deles chegou a morrer e foi daí que surgiu a planta Guaraná. Então toda a história desse indígena vai sendo utilizada para explicar vários fatores da natureza presentes em nosso país. O fio que conduz a história é baseado sobretudo então no Muiraquitã, que é uma pedra que Si, a então esposa de Macunaíma, deu a ele e que foi roubada dele pelo Piamã, o gigante comedor de gente que morava em São Paulo. Então os irmãos vão para São Paulo e tentam retomar essa pedra a ele. Em todo esse percurso você tem desde uma desgeografização do país,
com Macunaíma correndo de alguém e indo da Amazônia para Caatinga, de repente está em Buenos Aires, de repente está em São Paulo novamente, chegou aos Andes, tudo isso durante uma corrida. Até mesmo, então, as lendas míticas para explicar cada coisa, as estrelas do céu, as constelações, dentre outros. Vale ressaltar que Mário de Andrade deixa em seus prefácios escrito que ele não fez Macunaíma para representar a população brasileira. Entretanto, muitos analistas dizem que o anti-herói Macunaíma, o herói sem caráter, foi feito como uma forma de representar o brasileiro médio. O Piaimã, o gigante comedor de gente, foi feito para representar a burguesia, os europeus, de certa forma. Entretanto, o Mário de Andrade, o escritor, contesta esse tipo de análise, dizendo que não era o objetivo dele. É um livro relativamente fácil de ler, tem uma pegada um pouco diferente, por ser do modernismo, com regras gramaticais diferentes, o uso de linguagem coloquial, o uso de diversas palavras das línguas indígenas, a desgeografização do país, bem como palavras com sentidos implícitos, representando muitas vezes alguma parte do corpo, representando o ato sexual, representando diversas coisas que Mário de Andrade utiliza-se, então, de outras palavras para se referir a esses atos. Por fim, então, pode-se resumir, de certa forma, Macunaíma, o anti-herói, o herói de nossa gente, o herói sem caráter, como diz aqui no título, inclusive, por uma frase que ele diz o tempo todo. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele parava, pensava e dizia: "Ai, que preguiça!" E não fazia. Então essa foi a análise desse livro, Macunaíma. Indico muito, é um clássico da nossa literatura, do modernismo, representa bem essa escola literária. E me digam aqui nos comentários se você já leu o livro, o que você achou, se você gosta desse tipo de literatura, se você não gosta, que outros livros mais do modernismo você acha que valem a pena serem lidos por todos. E até a próxima!